fico, de fato, muito contente com a presença de todos. Acho muito importante a gente começar o ano, né? Já é quase fevereiro, mas estamos começando o ano. E começando o ano junto, né? Num trabalho em equipe, porque todas as mudanças, elas são mais fáceis, mudanças coletivas, quando envolvem projetos coletivos, né? E o objetivo dessa semana é esse: a construção de um projeto coletivo para a primeira região neste ano de 2018. E, para isso, a ideia desse primeiro dia é justamente a contextualização. O objetivo básico é a gente discutir as diretrizes centrais que virão a informar esse nosso projeto e as ações que a gente vai identificar como prioritárias a partir da apresentação de vários dos senhores coordenadores e procuradores-chefes. Tenho o prazer aqui de estar à mesa com a Simone, todo mundo conhece, né? Nossa chefe de gabinete, que vai passar também aqui um balanço do ano passado, com a doutora Juliane, que é a chefe de gabinete do Procurador-Geral Federal, está aqui representando o Procurador-Geral Federal, o doutor Clécio de férias, né? Está de férias, e o doutor Barral está em reunião com o advogado-geral da União, então ele passará aqui em algum momento, mas a doutora Juliane representa aqui o gabinete da PGF. E a doutora Priscila, né, minha amiga Priscila, né, trabalhamos juntos no DENIT, também com grande prazer que eu anuncio, né, que para você que não sabe, a Priscila é a nova CGPES, os procuradores-chefes já ficam ali interessados nessa informação. Então, seja muito bem-vinda, Priscila, e aqui a primeira região, talvez vai ser seu maior cliente, dentro do contencioso. Você passou pela PRF, mas a gente vai tentar sempre levar não só problemas, mas também soluções. Essa é a mensagem que a gente passa. Bom dia, pessoal. Bom, como o Vitor falou, meu nome é Juliane, eu sou chefe de gabinete do Procurador-Geral, Clésio, ele está em férias e vim representando. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a PRF1 pelo evento. Eu acho muito importante, numa fase de planejamento estratégico, todo mundo sentar e conversar, porque acaba que os planejamentos estratégicos, tanto da AGU, da PGF, das PRFs, IPFs e PSFs, têm que estar alinhados. E eu acho importante a gente sentar para conversar e ver qual o caminho que a gente quer, quais que são os objetivos comuns para a gente ter um norte. De qualquer forma, eu além de parabenizar a PRF1 pelo evento, coloco à disposição o gabinete da Procuradoria-Geral Federal de vocês e fico à disposição. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada. Então, eu sou a Priscila, eu comecei lá na CGPES na segunda passada, estou fazendo uma semana hoje e espero poder colaborar com vocês, com o Vitor, até porque minha primeira lotação há 7 anos atrás foi na PRF1, então eu entendo muito bem, né, o que muitos passam, o que vocês estão passando, né, e me coloco à disposição também, o que vocês precisarem. Então, obrigada. Pessoal, acho que nessa manhã, então, o objetivo é a gente ter um debate sobre 2018, e eu vou destacar aqui apenas alguns pontos. Hoje eu não vou fazer como de costume, PowerPoint, números, a gente já fez isso bastante no ano passado. A ideia é um debate, então eu pretendo fazer uma exposição aqui um pouco mais curta, não há necessidade de números, a fixação de parâmetros, né, muito objetivos, mas o objetivo ele é metodológico antes de mais nada. A ideia é a gente começar a discutir uma narrativa. O que a gente espera, de fato, em termos de primeira região, não só para 2018, mas para o futuro, considerado as mudanças que estão ocorrendo. E, para isso, acho que o melhor método, e o desenho desse evento ele foi estruturado assim, é um método que parte de mapeamentos, né, entender, né, o cenário atual, o que foi feito, o contexto, a comparação com outras instituições similares ou assemelhadas, e a crítica. A crítica ela tem que ser algo muito natural.
No mundo jurídico, nós temos muita dificuldade em fazer críticas, né? Quer dizer, e não só no mundo jurídico, né? O brasileiro tem muita dificuldade de fazer crítica. Então, fiquem à vontade a criticar e ser criticados sobre as ideias estão aí para isso. Ninguém evolui apenas com afagos, né? Então, a equipe de coordenação já está mais acostumada, né? De vez em quando a gente tem essas provocações que são muito positivas, e vocês fiquem à vontade também de me provocarem. Eu adoro isso, que eu acho que desenvolve melhor o desenvolvimento do discurso, da forma como de compreensão recíproca. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente essa complementariedade metodológica entre as ações, as iniciativas muito concretas e a mensagem. Nenhuma transformação que eu já estudei no mundo ocorre só com ações, ou só com iniciativas e ideias. Há sempre uma conjunção desses dois fatores. Um conjunto de ações pontuais, por mais bem intencionadas que sejam, que não consigam passar uma orientação, um horizonte comum, elas se perdem. Um conjunto de temas pontuais, e depois ninguém lembra do que foi dito. E assim como ideias também vazias, também pouco significam, porque não conseguem encarnar nada de fato na nossa vida cotidiana. Então, o desafio é a gente conseguir construir uma narrativa que tenha reflexos em ações, e ações que tenham reflexos em uma narrativa muito sólida. Para essa narrativa e a discussão de diretrizes, eu gostaria de abordar aqui alguns pontos com vocês. Uma primeira mensagem é compreender que a nossa instituição PGF ela é diferente. E eu considero esse traço um traço muito positivo. Porque a PGF ela sempre foi aberta ao experimentalismo institucional. Não existe nenhuma instituição no Brasil ou no mundo como a PGF, no formato que a PGF tem hoje. Primeiro, não existe no mundo cenário de autarquias como a nossa, e não existe cenário de uma instituição apenas para representar autarquias com um braço no consultivo e contencioso formado em uma única instituição. E esse processo de criação do que é hoje a PGF, muitos de vocês, eu vou abandonar, como sempre, qualquer tipo de formalismo, né, vou deixar os senhores de lado, muitos de vocês aqui, talvez até a maioria, do último ou do penúltimo concurso. É interessante essa contextualização, porque com as vantagens e problemas, tudo que foi hoje construído foi um processo. E um processo que teve como marca central a abertura dos integrantes da PGF. Diferentemente de outras carreiras que sempre tiveram resistências muito grandes às mudanças, na PGF isso não aconteceu. Na PGF, as transformações que vieram em forma de agregação. Entre nós, ninguém sabe aqui, não sei se tem alguém que foi procurador autárquico antes, em concurso entrou, isso é uma diferença menor entre nós, essa classificação. Isso demonstra uma abertura de espírito, que foi forjada, né, ao longo dessa nossa breve história. Isso é muito importante para o futuro, porque nós temos desafios futuros que exigirão também mudanças, e mudanças gerais e mudanças na nossa região. Então, para aqueles que não acompanharam, por exemplo, historicamente a representação judicial e a consultoria jurídica era realizada pelos departamentos e procuradorias e outros nomes dentro das autarquias. A primeira mudança que ocorre de forma mais significativa em 98 liga de forma mais direta esse conjunto à Advocacia Geral da União, coisa que não era assim antes. Era algo bem mais espalhado e sem uma coordenação central. Em 2001, a primeira mudança, vocês já devem saber, não veio uma carreira, uma instituição Procuradoria-Geral Federal. Primeiro veio uma carreira da União. E antes disso, ela foi antecedida pela 9.028 com a ideia de que a representação jurídica era da União, embora pudesse ser feita por agentes das autarquias. Isso foi o primeiro passo para, na sequência, criar uma carreira de procurador federal e, posteriormente, em 2002,
a Procuradoria-Geral Federal, o órgão que a gente conhece hoje. Então nós passamos por esse conjunto de mudanças, e não apenas por esse, e passamos na sequência por uma mudança que também foi bastante significativa, e ela ainda tem marcas, né, no nosso dia a dia institucional, que foi a centralização do contencioso. Em 2006, 2007, começa um processo mais amplo de centralização do contencioso, e com a criação, que foi um pouquinho antes, né, em 2003, 2004, né, das procuradorias federais, das procuradorias federais dos estados, algumas em 2002, outras em 2003, e as procuradorias regionais federais. Então o processo ele é muito recente. E no início, essas procuradorias que vocês comandam, alguns de vocês, a própria PRF, não era desse tamanho, né? Esses órgãos eram órgãos muito diminutos que faziam, em grande parte, o contencioso comum. No primeiro momento, mais matéria de pessoal, depois foi abrangendo a matéria finalística e o previdenciário, né, como matéria finalística que é também. Por que desse panorama? Nós constantemente sofremos mudanças. Então, a mudança faz parte da nossa vida institucional. Então, muitas vezes, a mudança assusta, né? E a tendência é uma reação. Mas o nosso espírito nunca foi conservador, ao contrário das outras carreiras jurídicas. E conservador, eu não digo aqui o conservadorismo moral, isso não nos interessa agora. Eu digo conservadorismo institucional, que é achar que nós chegamos a uma fórmula plena e, a partir de agora, apenas precisamos fazer alguns ajustes pontuais. As outras carreiras se enxergam dessa forma. E isso, antes de ser uma força, é uma fragilidade, na minha leitura, porque impede o processo natural de modernização em um mundo que está cada vez mais célere na percepção psicológica e mais célere na construção das formas econômicas e das formas de organização social e estatais. Então, o mundo inteiro está passando por mudanças. E isso não vai ser uma exclusividade nossa, mas é importante enxergar o nosso papel dentro desses processos. Então, terceiro ponto, agora, que eu gostaria de destacar é isso. Nós temos, hoje sim, novos tempos e novos desafios, que exigirão um processo de atualização do que aconteceu até agora. 3 aspectos eu gostaria de destacar para vocês que já hoje são uma realidade que eventualmente ainda não faz parte da vida de alguns, mas hoje é uma realidade que a gente precisa enxergar. São realidades que a gente precisa enxergar. E são contingências, né? Do ponto de vista sociológico, as instituições elas mudam muito pela contingência. Ou seja, algum fenômeno externo acontece, ou às vezes até interno, acontece e gera um contraste com um cenário que é vivido. Então, ou você se adapta, ou às vezes você morre, ou às vezes você fica defasado. Isso ocorre em todo o cenário institucional, com mais ou menos celeridade. No caso da PGF, sempre com muita celeridade. Um primeiro ponto de destaque são as mudanças tecnológicas. Hoje, de fato, está havendo um boom tecnológico na área jurídica que não é mera narrativa. Isso está acontecendo. Eu vou destacar aqui 3 pontos para vocês. Primeiro, em 2016, são dados do Justiça em Número de 2016, 70% dos novos processos já eram eletrônicos. Ou seja, todos os processos que passaram a entrar a partir de 2016 já eram processos eletrônicos. Provavelmente, como a própria primeira região avançou até bastante no ano passado, né, embora ainda o grosso do previdenciário esteja fora, esse número deve ser ainda maior, considerado o cenário nacional como um todo. Provavelmente está falando em mais de 80% de todos os novos processos hoje são processos eletrônicos. E isso muda completamente a percepção e a forma de trabalho. Isso não é mudar o papel para o papel ecológico. Não é isso. Está mudando, de fato, a forma de interação. Né? É muito curioso, aqui as pessoas são muito jovens, né? O Clésio não me ouça, né? Mas as conversas que eu tenho com o Clésio, que ele é de uma geração um pouquinho antes da minha,
ele pegou, e a gente sempre conversa sobre isso, tecnologia e o desenvolvimento e como era muito diferente. Eu já peguei na faculdade o correio eletrônico, já existiam ainda de forma ainda precária as pesquisas jurisprudenciais nos tribunais, e a maioria de vocês já pegou isso numa fase já bem consolidada. E eu sempre me imaginei advogando há 30 anos. E aí o Carlos está falando, não, eu peguei isso como estagiário, a gente ia às bibliotecas pegar os livros de jurisprudência. Vocês imaginam como que era o trabalho, né? Comparado ao que a gente tem hoje. Então, e isso não é uma perfumaria qualquer. Isso muda a forma de produção argumentativa, isso muda a forma de interação entre os órgãos jurídicos, isso muda a forma como a população enxerga a justiça, muda muitas coisas ao mesmo tempo. E esse processo, de fato, está chegando a um nível muito operacional com o processo eletrônico que vai passar a ser a nossa ferramenta principal de trabalho. O segundo ponto, que é um ponto de destaque, que também é recente no âmbito do contencioso, é o desenvolvimento de uma plataforma de trabalho comum. O Sapiens, no contencioso, também é muito recente. Todo mundo aqui nessa sala lembra, no ano passado, olha, o previdenciário tem que entrar em março de 2017, há menos de um ano. Ou seja, há menos de um ano, o grande grosso do nosso trabalho passou a entrar no Sapiens. E a gente ainda não sabe direito as potencialidades dessa ferramenta comum. Que quando a gente trabalha de uma forma comum, Fábio me corrija se eu estiver errado, a gente trabalha dentro do mesmo logaritmo, dentro das mesmas plataformas e consegue produzir informações comuns que antes não eram produzidas. Então, algo que poderia ser escondido lá atrás, ou algo que poderia ser narrado de uma forma distinta, hoje passa a ter uma ferramenta que consegue dialogar e fazer as traduções dessas realidades locais para uma linguagem comum. E isso é fantástico. A potencialidade gerencial disso, eu diria que a gente não está utilizando ainda 10% do que pode acontecer. Eu digo no dia a dia. Há muitas experiências hoje já de vanguarda e que se tornarão o novo horizonte, e depois eu vou falar um pouco disso. E o terceiro ponto, que é importante também destacar, é que a tecnologia não está mudando apenas para a gente. Ela está mudando no contencioso para todos os atores. E isso exige de nós uma priorização desse tema. Porque o que vem acontecendo é um surgimento de uma alta concorrência no mercado tecnológico, o surgimento de inúmeras startups. No ano passado eram mais de 400 startups, né, que são as empresas, né, focadas em novas tecnologias, 400 startups no mundo jurídico. Tecnologias voltadas ao desenvolvimento de atividades jurídicas, seja o gerenciamento de escritórios, seja a atuação mesmo. Então, tudo isso que parece coisa de ficção científica, automação de peças, identificação de perfis, tudo isso já existe. Já existe, já é comercializado, e os escritórios, os principais escritórios já têm essa tecnologia, e não é por acaso que, às vezes, a gente toma sustos, né? O gerenciamento de atuação prioritária, né, Thiago? Né? Tinha um escritório, né, que era um escritório bem aguerrido na área de regulação, e fala, não pode ser. Está vazando informação, está vazando informação nossa. Porque a gente entrava com a contestação, já estava eles lá. Mas não é já estava eles lá no dia seguinte, não. É meia hora. Mas como pode isso? São 20 varas e cai onde cai, os caras são lá, eles estão com a barriga no balcão? Não pode ser. Ninguém consegue manter gente ali em 20 varas ao mesmo tempo. Tecnologia. Eles conseguem monitorar os andamentos processuais a partir do PJE, de forma muito simples. Então, sabe, cada andamento nos processos relevantes você tem em tempo real. Consegue saber antes do próprio juiz que aquele processo teve um andamento, que ele está concluso, que teve um ato processual. Para a gente aqui em Brasília, que atua muito, né, contra escritórios muito grandes, isso já está virando, né, nosso dia a dia. E, naturalmente, se a gente não se modernizar nesse sentido, o caminho vai ser tortuoso. E isso serve para várias áreas da nossa atuação. Falei da advocacia especializada, mas no contencioso de massa como um todo, o Fábio e a Lisa, que a Lisa não está aqui,
em dezembro, nós conseguimos, né, que eles fossem a um evento de startups jurídicas. E é impressionante, né, Fábio? Assim, o judiciário estava lá. Até a defesa... Está gravando, né? Sem microfone. Até a Defensoria Pública. Então, eu brinco até a Defensoria Pública, porque é a instituição que assiste os menos favorecidos e que tem demanda de massa também. Os escritórios estavam lá, patrocinando o evento, discutindo essas novas tecnologias, discutindo formas automatizadas de produção de sentença, de produção de peças. E se a gente não focar nisso e compreender isso como um diagnóstico do nosso tempo, a gente vai ficar, e já estamos em grande parte, obsoletos, mas de uma forma assim, muito dramática. É como, eu sempre faço paralelo com a Revolução Industrial, é como se a gente estivesse querendo competir economicamente para os nossos teares, né, enquanto o pessoal lá está com máquina a vapor, todo o maquinário moderno. Isso vai funcionar no primeiro momento, depois a tendência é tornar o nosso modelo tão ineficiente que pode abrir uma margem para um questionamento da nossa função. É simples. Vamos pensar de uma forma, é uma reunião interna, vamos pensar de uma forma radical. Por que não, num cenário de austeridade, pensar o seguinte: eu vou contratar, como a Petrobras faz, como o Banco do Brasil faz, contrato escritório de demanda de massa. Pago 5 mil por advogado, não estou preocupado com o resultado, ou só com taxas em geral, resolve o problema. Então, se a gente não se moderniza e mostra o porquê o modelo da advocacia pública é um modelo tão ou mais eficiente do que esse alternativo, não há dogmas. Para quem conhece um pouco de história, vai saber, né, muitas vezes a gente espera, não, porque está na Constituição, e quem conhece um pouquinho de história vai ver que as Constituições até hoje são narrativas, às vezes de períodos. No Brasil, então, nem se fala. Então, mudanças são mudanças de ocasião. Então, é muito importante a gente ter esse cenário, que é um cenário de diagnóstico do que está acontecendo, novos desafios. Felizmente, né, o Dr. Clésio lançou uma portaria no final do ano passado, né, instituindo, essa semana vai ter inclusive uma reunião do PGF Tech, que é justamente a preocupação com esse novo cenário. Mais à frente eu vou falar o que a gente na primeira região pode contribuir a isso. O segundo ponto, em termos de novos desafios, são os novos métodos de trabalho. A advocacia tradicional, sobretudo quando focada ao contencioso de massa, ela está perdendo espaço. Uma relação, inclusive, com essas mudanças tecnológicas, achar que vai se fazer um trabalho artesanal em cada um desses processos, obviamente não é a solução sustentável. Nem econômica, nem politicamente sustentável. E é importante a gente notar que a PGF já está na vanguarda com iniciativas, infelizmente ainda são iniciativas ainda que representam a minoria do nosso trabalho, mas iniciativas de vanguarda. Então, nos últimos 2 anos, a gente teve o avanço dos métodos de gerenciamento de contencioso de massa. Felizmente, a PRF1 está hoje, pode ser considerada uma das principais, ou talvez até a principal órgão de contencioso no desenvolvimento do gerenciamento de contencioso de massa, justamente por fazer em todas as áreas. O segundo ponto são o surgimento de equipes de alta performance no nível nacional e no nível regional. E basta passar os olhos no relatório de qualquer uma dessas equipes que a gente vai ver que alguma coisa está errada. Há muitos exemplos de equipes que atuam fazendo o mesmo tipo de trabalho que as equipes tradicionais. E não é uma diferença pequena. É uma diferença que também não vai se sustentar durante muito tempo. É o caso, por exemplo, dos ETRBI. Eu sempre menciono, Priscila, o único ETRBI no país em que a forma tradicional tem uma distribuição maior do que o ETRBI, que é muito alta, é a PRF1. Nenhum outro nem chega perto. E há casos, né, teve unidade que eu visitei fora da região. Eu sou muito transparente, então é melhor falar logo o nome e tudo, né, porque é diagnóstico, então tem que ser discutido, sem muito esses dólares. Santa Catarina, 11 pessoas no ETRBI. O ETRBI cuida, né, com muito processo eletrônico, todo benefício por incapacidade da Justiça Federal. Todo. 11 pessoas. Com
inúmeras, não só o gerenciamento geral, mas o gerenciamento de sentenças e várias ferramentas muito sofisticadas. Eles fazem um trabalho de 11, eles estão no processo de estadualização, o restante previdenciário tem 70 pessoas no Estado. Isso daqui é 11 só para o Estado inteiro nos processos eletrônicos, que é a maioria. Desses 70, 34 atuam na Justiça Estadual. Do volume da Justiça Estadual, segundo o relato deles, 90% é benefício por incapacidade. A conta não bate. E não bate por quê? Porque a gente está falando de duas experiências completamente diferentes. E não é só não bate, a gente poderia falar, não, aqui os 11 estão precarizados, é o trabalhador chinês. Nem hoje, nem mais assim, né? Que a China tem desenvolvido bastante em termos de qualidade do trabalho. Mas é o trabalhador asiático clássico, que era o relato todo da década de 90 com a globalização do trabalho. Não é isso. Lá eles trabalham melhor, com resultados e estímulos melhores. Precisa melhorar? Precisa. Mas uma equipe que está fazendo 50% está trabalhando com 3 vezes mais com quem está fazendo melhor os outros 50% ou mais, né? Talvez até o dobro. Então, esse é um cenário que a gente já observa. E a gente observa também na região. Né? A gente teve as experiências do ETRBI, né, que já começa a surtir efeitos impressionantes, até com os estados do norte, né, porque não é um trabalho apenas de produção, é um trabalho de gestão. Então a gente consegue ter estatística de perícias, consegue dialogar com o judiciário em outro patamar. E outra experiência que a gente conseguiu também nesse sentido, né, a equipe regional de turmas recursais, que vocês já estão acompanhando isso pelos e-mails. A capacidade de produção de diagnósticos, a capacidade de orientação, a altíssima margem de gerenciamento, em algo que, em muitos lugares, quando a gente iniciou o processo de montagem dessa equipe, houve um questionamento muito, muito amplo. Não na região, pelo que parece, de fora. Não, isso não pode, não é assim, o trabalho não vai funcionar. Aí também tem que ser sincero. Aí você vê os primeiros extratos, aí você nota por que não querem mudança, né? 80% era de ciência, na experiência que a gente colocou. Então é muito fácil, né, você chegar e falar, trabalho com 600 processos. Então o número ele ajuda. Aí agora quando você tem um trabalho gerencial, você começa a notar que você não precisa daquilo para fazer isso, para fazer a mesma quantidade de processos. Então, essas experiências que já existem, elas, ao meu ver, elas são a vanguarda que devem ser seguidas pelo restante da PGF. Então, quanto antes a gente conseguir nos organizar para chegar a essa vanguarda, mais fácil será nosso caminho futuro. E uma terceira contingência, um terceiro aspecto que incentiva um processo de mudança, eu não sei se temos notícias boas, ainda vai ter concurso? Então não. Porque cada vez que eu perguntava para a Fabíola, aumentava, era impressionante, né? Era 400, depois, ao mês seguinte, não, 420, 430, 440, como está hoje? Olha, até sexta-feira acho que era 448. A 48. Ó, foi até bom, né? Porque eu já saí tem um mês, então só 8. Então, porque isso é muito rápido. Então a gente já está com um quadro de defasagem de 448 procuradores, sem perspectiva de concurso. Vai ser a primeira agência que traz contributa de férias e ao planejamento das pacholas sul. Perfeito. Mesmo que consiga algo, dificilmente sairão os 400 cargos. E esse já é o maior período de estiagem que nós estamos vivendo dentro da PGF. Desde 2002 até hoje, esse já é o maior período. Porque o maior intervalo havia sido de 2010 a 2013. O último concurso de você foi em 2014, né? 2013 para 14. 13 para 14, nós já estamos em 18, sem autorização do planejamento. Então, esse é um impulso que a gente não pode ver. E é óbvio, né? Toda vez que a gente vai falar num planejamento, alguns vão sentir mais essa realidade, outros vão sentir menos. Aqui na PRF1 a gente sente muito. Em Mato Grosso, cadê o Wesley? Vocês devem estar sentindo bastante também, que está num processo de defasagem. No Maranhão, a mesma coisa, em outros lugares menos. E é muito comum você achar, não, aqui não tem problema, então não vou mexer. Engano. Não vai ser, não adianta, num cenário como esse, é inevitável mudanças quando chega a níveis de
de desequilíbrios tão profundos. E os desequilíbrios, Priscila, são muito, muito profundos. Todos os estudos que eu fiz de contencioso até hoje, primeiro, os desequilíbrios em relação à primeira região são grandes. Dentro da primeira região são grandes. E na PRF1, a sede, em relação ao restante, é enorme. E é enorme por falta de mensuração adequada. Isso não é, obviamente, culpa de ninguém, isso é um processo. Como eu disse antes, a tecnologia surgiu recentemente, as formas de mensuração começam a ficar claras agora. Mas, basicamente, o que acontece? Nós estamos falando de realidades muito distintas. Primeiro, nós temos ainda grande parte do nosso contencioso na primeira região ainda físico. Isso dá uma diferença enorme na organização das unidades. Os processos chegam de forma física, são cadastrados de forma física, a gente depende muito de servidores administrativos que não temos, é a região disparada mais carente em termos de servidores administrativos. A distribuição de estagiários é uma CINT, sendo bem claro, quando eu cheguei era 20 estagiários de nível superior para a PRF1. Aí você compara com as outras PRFs, 40, PFs até da região com 40, 50. Qual era a lógica disso? Nenhuma. E uma incompreensão do trabalho de contencioso. A incompreensão se dá basicamente na generalização. Se você compara alhos e bugalhos, ou laranja e maçã, você encontra o que quiser. E o que sempre foi feito foi comparações muito genéricas. Então, assim, números de distribuição não resolve. Basta ver o censo, tem um censo de 2015, que era um censo distorcido, como a gente conseguiu fazer a avaliação no ano passado para a nossa reestruturação, internamente, dá para notar. Os órgãos contenciosos são muito diferentes entre si. Por exemplo, a gente tem 30% previdenciário. A PRF2 também tem um previdenciário menor, mas as outras têm 50% para cima. As PFs, em média, têm 50%, 60%. E as PSFs têm 70%, 80% de previdenciário. Cobrança também é a mesma coisa. Então, são áreas que o planejamento ele tem que ser diferente. Porque a forma de atuação, seja pela importância do processo, seja pela possibilidade de gerar padrões e fluxos de trabalho mais como que é o nome, mais massa, elas são possíveis. E aí, quando você chega na PRF1, a gente tem um quadro muito diferente. E é por isso, assim, se fosse pela métrica, eu fiz esse estudo, se fosse pela métrica geral, bem generalista, considerando uma abordagem apenas por núcleo, a gente deveria ter 150 procuradores. E é por isso. Isso explica, que depois eu vou passar um diagnóstico da PRF. A PRF que você vivenciou, que eu vivenciei, e que alguns ainda vivenciam, acho que algumas coisas melhoraram, eu acredito, mas a PRF que a gente vivencia. Enquanto isso também na primeira região. E na primeira região o diagnóstico também é parecido com o da PRF. São órgãos de passagem. Então as pessoas se estruturam um pouco, há uma queda muito grande de memória institucional. Provavelmente daqui a 3 anos eles não estarão mais lá, vão ser memória para as próximas gerações. E nesse processo, sempre foi um processo que, na ausência de uma base de avaliação clara, quem gritava mais, que era mais articulado, vencia. Então, o sul do país e o nordeste do país, a diferença da distribuição de procuradores no contencioso é, de fato, assim, assustadora. Não é uma diferençazinha, não. É uma diferença muito, muito grande. E esse é um ponto que agora a gente tem que pensar em novas formas que a gente vai ter que abordar de mensuração do trabalho para conseguir passar um diagnóstico claro, que esse é um processo, eu sempre falo isso para vocês, porque quando eu falo assim parece que eu estou cobrando, mas não é isso. É um processo que é um processo recíproco. Às vezes, mas a PGF não faz nada. Às vezes o pessoal fala, vocês sabem quem é a PGF? Eu sempre pergunto. Sabe quem é a CGPG? O Elvis e mais 2 gato pingada. Sabe quem é a CGP? São os 3 lá. Assim, Então, é uma estrutura muito, muito deficitária. E isso é culpa nossa. Porque a nossa carreira tem muito essa avaliação. Precisamos de gente na ponta para fazer processo. Erro. Qualquer instituição de contencioso que bem sucedida não funciona dessa forma. Você precisa ter agentes pensando em gestão. E na Caixa Econômica Federal, que eu visitei com o Clésio, eles têm 15% dos advogados em gestão. Quantos nós temos no nosso contencioso? Quantos nós temos na direção central? Então, é uma ilusão achar que você vai botar um procurador, às vezes, a mais ali, a colar, e vai resolver os problemas. Não. Soluções estruturantes,
elas têm potencial muito maior de mudança. E nós carecemos de gente para esse desafio. Então, somadas essas 3 mudanças tecnológicas, os métodos de organização e a redução de quadros, vocês têm que ser os agentes a pensar, né, os procuradores-chefes, coordenadores, os gerentes, todos os colegas em si têm que estar atentos a esse processo. Se a gente não começar a pensar de forma mais estruturada, em algum momento vai dar problema, né? Sobre a nossa região, e começo por um diagnóstico sobre a importância. Como eu disse, os órgãos contenciosos são muito diferentes entre si. Mesmo quando a gente fala em previdenciário, há muita diferença. Há muita diferença do perfil, do tipo de processo, do tipo de meio, né, processo eletrônico, do tribunal, e diferenças que elas podem ser fragmentadas em muitas outras. Mas alguns aspectos são importantes a gente destacar da primeira região. Primeiro uma constatação muito óbvia, só o mapa do país para mostrar isso. 80% território nacional. Com 80% do território nacional, obviamente, algo se torna complicado de gerir, né? São 13 das 22 PFs. Isso é bem difícil ter um trabalho alinhado com tantos atores. Mas acho que a gente está conseguindo avançar bastante, é a minha impressão. Segundo ponto, é a região com maior impacto das políticas sociais. Que justamente esses 80% concentra grande parte da desigualdade social brasileira. Tem um impacto no previdenciário, né? O previdenciário do norte é Maranhão, completamente distinto. Então você vai ter muito benefício assistencial, muito rural, enquanto outras áreas você não vai ter a mesma proporção. O norte e o nordeste, a última vez que eu vi, respondiam a 60% dos benefícios rurais. E esse é um quadro que a gente enfrenta. Então, como a nossa carreira, nosso objetivo, né, não é apenas tirar dinheiro de velhinha, né, é ter de fato uma carreira que consiga fazer uma representação judicial, uma consultoria de Estado, no sentido de levar em consideração as normas, os princípios constitucionais e também a ideia de justiça. Nosso objetivo não é no previdenciário sair caçando tudo. Quando a gente enfrenta um cenário em que grande parte da nossa região tem uma desigualdade muito grande, nós temos uma responsabilidade social com isso. Terceiro aspecto, nós temos disparado o maior desafio na área agrária, fundiária e indígena. E a razão é muito simples. Toda a Amazônia Legal está na primeira região. Toda, considerando inclusive Mato Grosso e Maranhão, que estão dentro da Amazônia Legal, fazem parte da primeira região. Então, com isso, essas matérias, que também são matérias de grande impacto social, e impacto também na interface com a infraestrutura, são matérias que têm uma concentração muito forte para a gente. E isso também tem um impacto, tem que ser observado na hora desse planejamento. O quarto ponto de importância é Brasília. Brasília concentra grande parte do contencioso especializado no Brasil. Porque aqui em Brasília está a sede da grande maioria das autarquias de infraestrutura e também das agrárias ambientais, e é foro universal. Então, isso explica a importância da nossa região, não dizendo que as outras são desimportantes, não é isso, mas dizendo que aqui é diferente. Aqui a forma de trabalho é diferente e tem uma importância muito particular por causa disso. Eu sempre digo que talvez a PRF1 seja, talvez não, minha convicção, é o órgão mais importante contencioso de toda a PGF, inclusive o DEPCONT, porque aqui as causas são ganhas. Um processo que não é bem trabalhado na segunda instância, na primeira instância, não adianta, no modelo processual nosso, achar que a gente vai dar cavalo de pau no Tribunal Superior. Então, por esse aspecto e essa diversificação, aqui está o ponto mais sensível do contencioso de toda a PGF. Em Brasília também, até na área administrativa, a gente concentra grande parte também das ações coletivas em servidor público. As teses são formatadas aqui, que depois são uniformizados, os sindicatos entram aqui, que também tem um impacto financeiro muito elevado. Então, a importância. 2, o diagnóstico e as dificuldades que foram enfrentadas e avaliadas ao longo do ano passado
né, e também de 2016, o segundo semestre. Como eu sempre disse, o meu primeiro semestre foi tentar produzir um diagnóstico consistente. O ano passado, o nosso foco foi o processo de modernização e agora, depois de falar, é um processo de qualificação. A gente precisa qualificar o nosso trabalho, né, dentro de algumas diretrizes. Primeiro ponto, na PRF1, aqui em Brasília, o apoio administrativo era muito aquém dos outros órgãos de contencioso. Então isso explicava o porquê dessa sensação que foi colhida em pesquisas com os colegas e tal, de aqui se trabalha mais. Em alguns casos, não, lá eu tinha mais ou menos o mesmo número de processos, mas aqui eu trabalho muito mais. Porque você não tinha pesquisa previdenciária, você não tinha um cálculo bom, você não previdenciário, nas outras áreas também. E isso, em grande parte, por esse desequilíbrio na distribuição de quadros, não é nem de procuradores ainda, nos quadros administrativos. Segundo, aí isso era uma questão mais interna, que a gente ainda tem trabalho a ser feito, mas já evoluiu. Fluxos e divisões de trabalhos que precisavam de atualização, né? Em alguns casos estavam até bem desatualizados. Então, a gente tentou enfrentar isso também. Terceiro aspecto, um quadro insuficiente de procuradores. E eu sempre digo, isso não é mais um choro. A Priscila me conhece muito bem, né? Então, assim, se não chegar para mim com uma informação, né, lembra do contencioso de falar, vamos começar a produzir, que aí eu vou brigar com que eu era coordenador de contencioso, a princípio eu trabalhava na equipe de contencioso, e havia a discussão, como que eu comparo contencioso e consultivo? Num primeiro momento, quantitativamente, então vamos ter que formalizar a produção, para a gente começar a enxergar as coisas. A mesma coisa acontece no regime da PGF, a gente precisa ter mecanismos de mensuração para tentar enfrentar essa questão da insuficiência de procuradores. A questão da insuficiência ela é muito nítida. A gente chegou a pontos aqui de termos, na área de infraestrutura, uma distribuição de 120 processos por procurador. Em nenhum lugar a gente vai encontrar isso. Na primeira região, talvez. Acho que o Maranhão, pelo que a gente viu, estava mais ou menos assim, mas estava com desequilíbrios internos também. 120 processos de matéria finalística para um procurador. E, por isso, aí você vai ver o histórico. Ninguém que estava na matéria finalística, acho que só o Bruno, né? O Bruno que ficou, né? O Bruno e outro, Flávio, não sei se já estava antes, Bruno, Flávio e a Bia, assim, mas os outros 20 saíram da matéria finalística, saíram da PRF. Não é por acaso, né? A carga é desproporcional ao que era antes, comparativamente ao adequado com os outros órgãos. O quarto ponto diagnóstico é a grande instabilidade do nosso corpo de procuradores. E é natural, numa carreira nacional como a nossa, flexível, o que é positivo, né? Eu considero isso muito positivo, a gente ter mudanças. Mas aqui, essas mudanças, elas são imprevisíveis. E isso torna o trabalho de gestão bastante complicado. E o quinto aspecto, que ele é um aspecto que não é um aspecto gerencial, mas é um aspecto moral, é a baixa autoestima. Um dos aspectos que mais me assustou na PRF quando eu cheguei é que a gente se sentia menor, menos importante. E era mais ou menos assim, ninguém está ligando para isso daqui. Isso mata qualquer projeto. Então, talvez o que a gente tenha conseguido um pouquinho fazer, mas tem idas e vindas, é resgatar esse estímulo, mostrar isso. Nós temos a região mais importante, nós temos o contencioso mais interessante, e eu acho que é graças a isso hoje a gente tem uma equipe, né, que está aqui muito coesa, uma equipe muito engajada, que enxerga essa importância e enxerga esse desafio como um desafio produtivo. E nós enxergamos que isso vai mudar. Isso vai mudar porque vai ser um processo, de fato, natural por todo o trabalho que eles têm desenvolvido. A partir desses 5 pontos, nós focamos no ano passado, e depois a Simone vai desdobrar o balanço geral e tal, em 5 diretrizes, que foram as diretrizes centrais. Primeiro, era a melhoria do nosso gerenciamento, quer dizer, implantação de gerenciamento contencioso de massa e de instrumentos de gestão institucional, de gestão do conhecimento institucional. Basicamente, o quê? Informação. Precisava ter informação sobre o que a gente... E o gerenciamento foi fundamental. Mais ou menos nessa época do ano, no ano passado, nós tivemos uma reunião similar, sem os PFs,
com vários dos colegas, e a PRF abraçou o gerenciamento de contencioso de massa e a gente conseguiu implantar em todos os núcleos. Em julho já estavam implantados em todos os núcleos da PRF1 gerenciamento de contencioso de massa. Temos ainda instrumentos, temos ainda que melhorar em alguns aspectos, a própria interface, né, o intercâmbio entre as experiências que nós temos. Nós tentamos, né, desde o ano passado, começar a aproveitar iniciativas bem-sucedidas de um lado em outro, já está surtindo efeito. Então, o gerenciamento foi talvez o ponto número 1 das nossas ações do ano passado que nós conseguimos realizar. O ponto número 2, que é uma consequência, todos esses eixos, essas diretrizes são interligadas, era a especialização do trabalho. A gente começou a ver o seguinte: o trabalho funcionava muito bem nas causas de ultra relevância. Que aí todo mundo trabalha junto, a 4 mãos, com DECPONT, com procuradoria da autarquia, dava tudo certo. Agora, no nível abaixo, as coisas não funcionavam bem. E é natural. Você está pegando 120 processos, o seu horizonte é o prazo. Então você tem que fazer prazo. Então, ou vem a tese pronta da autarquia ou não vem. Não é isso? Cadê o Flávio? Está aí? O Flávio está aí. Não é isso, Flávio? A gente conversou isso bastante. Vem ou não vem? Você não dá para... Também ninguém orienta o que é mais ou menos importante, então você vai fazendo. Desde o processo que tem uma repercussão, né, reflexo no regulatório, ou o processo do Inmetro, você vai fazer com a mesma importância. Consequência prática disso: a gente perdia muito mais do que a gente poderia imaginar. E muitas vezes a nossa reunião, não, porque os juízes são difíceis. Mas não era isso. É que o nosso modelo de advocacia estava equivocado para esse tipo de contencioso, especializado. Porque se você manda a peça, ninguém vai despachar, ninguém sustenta, ninguém pressiona, ninguém acompanha, você vai perder. É simples. Isso qualquer escritório de advocacia sabe isso. Então, na nossa reestruturação, e a ideia do gerenciamento, e a ideia de especialização e de intensificação, que é o eixo 4 na presença nos tribunais, foi um processo muito natural. No início a gente não pensava nisso. Vamos ter que mudar tudo. Não, mas foi muito natural. Se a gente tem que fazer isso, a gente vai ter que reorganizar tudo. E para reorganizar tudo, não tinha fórmula que desse certo. Mais antigo daqui, mas não. Vamos ter que mudar completamente a forma de distribuição do trabalho e mudar a forma de seleção e forma de movimentação interna. Foi uma consequência natural desse diagnóstico e dessas prioridades. O eixo subsequente, desterritorializar o trabalho. A gente começou a notar que a desterritorialização potencializava o gerenciamento, potencializava a especialização, seja nessas equipes desterritorializadas, como também com maior otimização do trabalho, a possibilidade de melhor gestão do pessoal para outros temas também prioritários em outras áreas. E então foi uma aposta inicial. E uma aposta ainda tímida, né? Tímida não foi bastante, né? Um ETRBI com quantos estados agora? A Bahia já entrou? Vai entrar agora. São 8 sessões. Mais a Bahia, 9. 9 com a Bahia. Então nós temos o único ETRBI que ele é um ETRBI regional. E agora... E o cadastro, igual a parte feita aqui na PRF. Isso, então, que é um reflexo administrativo. Então, 9 estados compõem nossa ETRBI. Então, esse foi um passo que foi realizado também no ano passado. E o segundo, né, no segundo semestre, foi a equipe regional de turmas recursais. Uma iniciativa que, essa eu brinco, assim, isso daí, quando chegou o primeiro relatório, nossa, isso não foi feito quando eu cheguei, no primeiro ato. Que era uma questão tão óbvia, né, Mel, que quando a gente viu, assim, não pode ser. Era ali, tipo, o professor falava, tinha um elefante rosa no meio da sala, e a gente não tinha visto isso ainda antes. E um impacto também muito positivo. E o quinto eixo, que envolve a região como um todo, era fortalecer, de fato, a relação com as unidades vinculadas e a partir do binômio, né, da consolidação de padrões de atuação e de gestão dentro da região com a gestão local. Dentro disso, nós editamos 2 portarias, uma foi até no final de 2016.
a primeira portaria que organizou, né, os fóruns de procuradores-chefes, fóruns de núcleos temáticos. Tem sido uma experiência muito interessante, bem sucedida, de compartilhamento de informações e alinhamento. Organizamos a forma de consultas à regional e organizamos também o procedimento para orientação. E a segunda OS, que essa é editada já no final do ano passado, foi uma OS mais ousada, que ela parte de um cenário que é um cenário prévio ao que talvez seja a prioridade número 1 desse ano, que é o avanço da regionalização, que é gerar um mecanismo institucional que foque na eficiência e na solidariedade entre as procuradorias. No desenvolvimento básico, a gente começou, num apanhado básico e ainda muito incipiente das procuradorias, a gente começou a ver um desequilíbrio enorme entre as procuradorias da região. E como a gente fez isso? Eu não trouxe aqui, mas muito simples. Nós fizemos uma abordagem geral, eu vou focar na PRF1 que eu lembro de cabeça. Uma divisão por procurador em geral, a PRF1 das 14 da região, tirando das PSF, era 7ª, colocada no número de distribuição de processo procurador. E depois focamos em cada uma das áreas. E os desequilíbrios impressionantes. A única unidade, de fato, que estava equilibrada era a PRF1, após a reestruturação. Então a gente tinha conseguido ter um equilíbrio interno entre as áreas a partir desse parâmetro empírico. A PF de Tocantins também estava indo nesse caminho, e o restante, né, o pessoal chega e se assustou, porque não tinha uma racionalidade na distribuição. Tinha algumas que a cobrança, a gente fez um gráfico comparativo, a cobrança não sei quantos % acima da média da região, e o previdenciário abaixo. A matéria administrativa lá em cima, o finalístico lá embaixo, e sem uma razão. A razão é porque as coisas eram assim. Claro, né, eu sempre brinco ali, foi um grande exercício gerencial e sociológico, né, e de ciência política, né, grupos de pressão. Eu sempre bati o olho. Estava embaixo, eu já conheço a maioria das unidades. Aqui estão os mais antigos, aqui está o previdenciário, que é o grupo maior de pressão, e aí você começa a entender a distribuição interna dentro de uma procuradoria. Então, o foco dessa iniciativa, nessa OS, é gerar um modelo de colaboração. Assim, a gente não pode conviver, por razões de justiça e de eficiência, com um cenário em que, por razões de sorte, de azar, um colega entre e trabalhe 5, 6 vezes, 7 vezes, a gente chegou a ver, mais do que outro colega para fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Obviamente tem alguma coisa errada. E, então, o foco dessa OS era enfrentar isso, mas mais do que isso. Esse é um estímulo à mudança. A mudança de paradigma de gestão. Então, hoje, cada uma das PFs pode pedir a colaboração de outra. A PRF vai analisar aquela que está em melhor condição, o foco é nos processos eletrônicos, não se preocupe, não ficar fazendo movimentação de pessoas, né, que é a Jogliane que controla, né, o caixa das diárias e passagens. Mas para fazer esse pedido, a PF tem que ter gerenciamento em toda a PF tem que ter o gerenciamento contencioso de massa, em todas as áreas. Ela tem que ter um equilíbrio interno, mostrar que não adianta você pedir colaboração na cobrança se sua matéria administrativa está muito abaixo do restante. E outros requisitos de gestão que foram colocados. Mas o cerne principal era o seguinte, era gerar, de fato, um sistema produtivo de desestabilização. A lógica é basicamente o seguinte, o Acre pode pedir, e já está se organizando para isso, né, Frederico? A colaboração no previdenciário, o previdenciário do Acre era disparado o pior, mas para isso ele tem que organizar o restante. Então o Frederico está organizando o restante. E se a outra procuradoria não se organiza, ela fica alvo fácil da colaboração daquele núcleo. Porque a colaboração ela não é genérica, ela é no núcleo, porque a divisão nossa tem uma razão. Então, a lógica básica é que isso gere um estímulo às mudanças que já estão ocorrendo. Se vocês tiverem a oportunidade, na apresentação do Maranhão, cadê o Pedro? Olha a pressão, né, Pedro? Acho que você chegou a ver o redimensionamento do Maranhão?
Então teve o projeto, o Elvis já viu, né, que tem a Imperatriz, né? Não é apenas um deslocamento de competência, há uma mudança de método completo de trabalho. E muito focado nessas diretrizes. O Marcelo, né, o Pedro, que está vindo de Imperatriz, fez isso. Então, basicamente, esse quinto eixo, né, padrões, como se estabelecem padrões e formas de intervenção que não sejam injustas? Na minha avaliação, isso eu peguei muito na época da minha vida, eu estudei um pouco de federalismo, políticas públicas e federalismo. E é muito parecido com o nosso dilema aqui, né? Uma instituição grande, espalhada num território muito grande, com peculiaridades locais e com grandes desequilíbrios. Como você faz dar certo isso? É um dilema federalista clássico. O primeiro ponto, para você intervir, você tem que ter um sistema de avaliação. Você tem que conseguir poder avaliar bem, né, para que isso sirva como referência para as mudanças e referência até para os chefes locais conseguirem dialogar com as equipes, que não é fácil. O pessoal sabe aqui que não é fácil. As pressões, o pessoal, não, isso é um absurdo. Quando você tem um número, você tem um parâmetro, uma racionalidade, você estabelece um diálogo. Então a avaliação é o primeiro ponto que a gente precisa desenvolver. A avaliação inicial, ela foi montada em torno da distribuição de tarefas. Ela vai passar a ser, agora em março, eu já tinha falado na última videoconferência, por atividades. E aí vai ser o grande desafio. No previdenciário, já tem o IVT, vai ser o IVT. Nas outras vai ser o grande desafio, construir um mecanismo análogo ao IVT para todo o contencioso. E esse mecanismo de avaliação, ele vai dar o horizonte para a gestão regional da forma, a interface com as PFs. Segundo ponto de um modelo integrado regional e tal, é a distribuição. Nós temos que conseguir distribuir quadros, procuradores, pessoas, de um lugar para o outro, para equilibrar as coisas. Não adianta ter avaliação se não tiver mecanismo de distribuição. Vira só um estímulo à revolta, né? Estou trabalhando 7 vezes a mais. O que eu faço com isso? No nosso caso, o foco número 1 vai ser nem a colaboração. Né? O foco número 1 é a regionalização do contencioso de massa. Porque é a forma de equilibrar as coisas com muita eficiência. E que, né, já está desenhado isso nessa OS do ano passado, OS 68. O terceiro aspecto são os mecanismos de auxílio recíproco quando alguma coisa não está dando certo. No ano passado a gente soltou também uma OS estabelecendo a orientação em matéria de segunda instância previdenciária, né, e contamos com as PFs que têm segunda instância. A PF de Minas e a PF da Bahia, por causa das câmaras regionais, tem turmas praticamente de segunda instância. E além da PRF, obviamente, que além das turmas tem também o juízo de admissibilidade, numa equipe. A gente ainda não conseguiu desenvolver ainda, que vamos fazer isso agora no início do ano, a sistemática de trabalho desse grupo, mas já deu um primeiro resultado. Os colegas da Bahia já visitaram Goiás, já visitaram Mato Grosso e Rondônia, que são porque as câmaras regionais estão recebendo processos desses estados, a Câmara Regional da Bahia. Um diálogo muito interessante, né, de, isso daqui não está dando certo por isso, aqui a gente não recorre por isso. E isso muda completamente a perspectiva do colega que está lá na ponta. Sobretudo no norte, né, João? Que o pessoal não dá tempo, obviamente, ninguém está acompanhando a jurisprudência do tribunal e tal. Então essa equipe, ela tem esse foco do auxílio. E outro foco também previsto na OS 68 é o auxílio de gestão. Nós vamos ter isso agora também no Mato Grosso. Vamos caminhar a Ivana, você conhece, né? Falou que estudou contigo, né? A Ivana vai para Mato Grosso, passar um tempo em Mato Grosso, para ajudar a reorganizar a PF. Identificou que estava com algumas questões, a necessidade de melhoria. E não é uma intervenção, mas é uma espécie de um auxílio, né, em que a coordenação regional de procuradorias aqui da PRF, a gente faz a designação do procurador e eu delego as atribuições regionais para ele. Não vai gerir a PF, mas ele vai, naquele momento,
vai coordenar, supervisionar e acompanhar as atividades da PF para tentar auxiliar, pegar as melhores experiências e levar para esses lugares. Então, as próprias PF podem pedir isso, ou a própria PRF identificar que há necessidade, né, de um auxílio específico. Então foram esses 5 eixos e o que foi feito lá do censo no ano passado. Em termos de ações específicas tem 30, né, ou mais, e muita coisa foi feita. Para esse ano, nosso principal desafio, eu acho que isso é uma consequência, na minha leitura, muito óbvia de tudo que eu disse até agora, é a regionalização. Nós precisamos pensar em instrumentos de regionalização do nosso trabalho. Simplesmente não faz sentido a pulverização que existe hoje. Não faz. Até hoje eu não vi um argumento razoável para não regionalizar todo o contencioso de massa. E eu digo, eu gostaria de um razoável, porque os argumentos são sempre os mesmos. Quando criaram o ENAC, era o mesmo argumento. Criaram a TRBI, era o mesmo argumento. A interface com o judiciário. Besteira. A maioria das unidades mal faz audiência hoje. Tem que ser claro. Só faz audiência na Justiça Federal. Mesmo assim, não faz em tudo. E na capital. Então, assim, a presença não faz sentido. Num processo de processos eletrônicos, grande quantidade, potencialização por gerenciamento, menor sentido o formato que a gente ainda vivencia hoje. Segundo ponto, a regionalização ela tem que atacar o contencioso de massa, mas não apenas o contencioso de massa, mas regionalizar também a atuação especializada. Mas não a partir de equipes comuns, como no formato do contencioso de massa, mas em redes especializadas. Os colegas que atuam em infraestrutura, vou pegar aqui um estado que tem muita infraestrutura, Pará tem muita infraestrutura, não tem ainda uma interface e uma aproximação com os outros colegas da região e com a própria PRF. Ainda é muito centralizado, seja no gabinete da PRF, com o Thiago Dado, o Thiago Carrion, comigo, com coordenação matéria finalística e outros. Então a gente precisa estabelecer um modelo que de fato faça sentido para a atuação especializada. No contencioso de massa, eu vou dizer mais à frente, algumas iniciativas a gente já vai começar esse ano o processo de regionalização. O segundo ponto, a segunda diretriz que eu acho central para o nosso trabalho é um esforço coletivo para a primeira região se tornar a vanguarda tecnológica do contencioso da PGF. Isso não é fácil, porque se nós temos o pior tribunal, né, o tribunal com maiores dificuldades, inclusive nessa área tecnológica, pensar em vanguarda, a gente encontra um primeiro obstáculo. Mas há muito a ser feito. E o estágio atual é muito positivo. Hoje, nós temos o PJE em grande parte da região. E tudo o que nós temos visto no tribunal é que o PJE vai avançar de forma muito rápida. Então nós temos uma janela histórica. Ou a gente se readequa e pensa no método de trabalho e nas ferramentas tecnológicas que vão ser o nosso eixo central daqui a alguns anos, ou então, né, a gente vai perder esse tempo. E por que esse tempo é importante? Porque é uma área, quando as coisas estão começando, os atores que abraçam as ideias têm um peso muito maior do que quando as ferramentas já estão estabilizadas. O PJE é um exemplo claro disso. Hoje nós somos ouvidos e dão feedback, tentam nos ajudar, por exemplo, no comitê do PJE. Quando a gente vai falar de eSINT, que é o problema da maioria, a gente não consegue resolver nada. O eSINT é um sistema antigo, limitado, e que o tribunal não está dando atenção. Então a gente não consegue fazer nenhuma mudança. No PJE já é diferente. O coordenador do PJE é um juiz, é aberto. Muita gente resiste, os próprios juízes resistem ao PJE. O próprio juiz pede para a gente, né, Thiago? Faz uma forcinha, pede para o procurador lá conversar com o juiz, tenta fazer uma parceria. Então a gente passa a ser um ator central, quando a iniciativa é nova. Então a aposta nas ferramentas tecnológicas, sobretudo as focadas no PJE da primeira região, elas têm que ser a nossa prioridade.
E isso envolve, vou falar na sequência, alguns pontos muito concretos em termos de tecnologia. E começamos a integração também de peticionamento. Isso. Tá meio... Está começando, mas começamos. Mas começamos. Hoje a PRF1 já consegue, com dificuldade, peticionar no Sapiens, no PJE. Isso é uma mudança radical também na forma de trabalho. Então, e dentro disso a gente pode pensar, não é, Fábio, em inúmeras possibilidades tecnológicas. Então, esse é o momento. Então, aqueles dos estados ou outros que têm aptidões tecnológicas, ideias, é o momento de participar e produzir, e compartilhar. É muito comum, graças a Deus eu nunca fui assim, e minha história de vida eu acho que me deu razão. Eu lembro, desde a época de vestibular, que as pessoas falavam assim, não estuda em conjunto não, porque vai tomar minha vaga. Isso limita muito a capacidade humana. Nós somos seres sociais, a gente aprende muito com o outro. Então, se a gente compartilha e tem a generosidade de compartilhar aquilo que a gente está fazendo de bom, em geral, a gente cresce muito. Às vezes eu vejo, a pessoa faz um negócio, não, mas aqui é meu e tal. Besteira. Ninguém vai levar isso para o túmulo. Nem dinheiro vai ter, né? Porque a maioria não consegue nem patentear nada, hoje já no mercado já existem outras coisas. Então, tudo que é tecnologia, a gente tem que compartilhar. E não é fácil. E não é fácil compartilhar porque falta justamente uma correia de transmissão. Pessoas que consigam traduzir coisas que já existem para cenários muito locais. Porque precisa de manutenção, precisa de acompanhamento, e a gente não tem essas pessoas. E o segundo ponto dentro dessa vanguarda gerencial e tecnológica é a gente aprofundar as ferramentas de avaliação de gestão. Como isso? Aqui na PRF1, o painel de gestão ele já passa a ser obrigatório mês que vem, não é isso? Que a gente tinha falado. Então, todos os coordenadores passarão a trabalhar e avaliar, as suas equipes e a distribuição de trabalho a partir do painel de gestão. E a gente vai fixar um prazo também para as PFs. Então, o procurador-chefe ele tem que estar com o painel de gestão sempre ali em alerta, até para entender bem sua realidade. Senão, vira o que a gente conheceu até hoje, né? Muito choro, não de vocês, mas é histórico. A PGF é isso. Não, como está o trabalho? Não, aqui está difícil, está morrendo. Aí você pega o dado, sério. Não, às vezes, e pior que às vezes está morrendo. O pessoal, às vezes não está trabalhando direito, às vezes é só uma estratégia, tem várias coisas. Então, o painel de gestão, como ferramenta central tecnológica de avaliação, com o BI, né, com Power BI agora, né, Fábio, é fundamental para o avanço gerencial dentro das nossas procuradorias. O terceiro ponto é a qualificação do trabalho. Na PRF, eu acho que a gente avançou bastante nisso, tem muita coisa ainda para fazer, mas avançamos muito. Se a gente pega hoje o nosso cenário em matéria finalística, ele é outro. A gente poderia citar aqui 10 teses que a gente perdia e que hoje a gente vence. E a gente vence por quê? Primeiro, a gente passou a ter mais dedicação nesses temas. Hoje a gente chega a um nível, pessoal, de quem está fazendo a revisão das teses, por exemplo, em petróleo e gás, é a PRF, não é a Procuradoria especializada. É a gente que está chamando a ANP a partir de modelos que foram feitos pela equipe da PRF. E modelos altamente sofisticados, por causa da reorganização. Hoje, os colegas, eles fazem o mapeamento dos magistrados e eles têm a iniciativa de falar, aqui a gente vai despachar, aqui a gente vai agir assim, num trabalho em equipe. Hoje, a gente tem na PRF, toda terça-feira de manhã, uma reunião que envolve mais de 20 colegas para discutir estratégia. E discutir estratégia e pensar em estratégia de forma mais ampla. Então, toda semana a gente vai ter compartilhamento da estratégia, todas as áreas. Então, o prioritário do previdenciário está sabendo quais são os principais casos da energia elétrica. Da energia elétrica são os principais casos de licitações e assim por diante. A perda de tempo, ao contrário. A evolução da equipe, ela foi impressionante. É difícil sempre a gente enxergar a evolução no cotidiano, né? Por exemplo, uma evolução minha, ou não, né?
Estava vendo, né, férias, né? Estava vendo fotos de outras férias com a minha esposa. Falei, nossa, o que aconteceu com meus cabelos todos brancos? E coisa de 2 anos para cá, isso foi a PRF. Quando você se olha no espelho, você não enxerga. Mas eu estou sempre tentando observar as coisas de uma perspectiva mais ampla. Eu vejo os colegas falando, eu vejo a mudança. Estratégias que foram adotadas em uma área passam a ser naturais para outra. Coisas que eles não iriam pensar se não fosse esse compartilhamento. E isso para a gente já virou uma rotina. Nós precisaremos avançar nesse caminho. E avançar num caminho que é uma prioridade da direção central, de qualificação e capacitação. Mas a capacitação ela tem que ser vista dentro desse processo de qualificação do contencioso. Né? Que é muito comum, às vezes, vamos incentivar o estudo em geral. Sim, é muito importante a gente ter colegas graduados e com titulação em várias áreas. Mas a vida é feita de escolhas. Né? Nós temos um quadro enorme de colegas, muitas dificuldades. Então, a nossa priorização será de cenários que vai se reproduzir como um ganho coletivo para toda a equipe, dentro de um processo de priorização de áreas e qualificação da nossa atuação contenciosa. Uma das iniciativas que eu gostaria de fazer, não sei se vai ser possível, eu já pedi para o Silvino, já mudou, né, agora, né, o site, vou então reforçar, a gente precisa dar uma parede de videoconferência. Por quê? Essa experiência que nós temos hoje de debates, ela pode ser feita toda semana com os colegas de toda a região. Além do compartilhamento, cada semana um colega faz a apresentação de um tema de conteúdo. Processo, direito material, e de fato, quem tiver a oportunidade, participe, porque é muito interessante. Então, meus caros, eu identifico esses 3 pontos como a nossa prioridade. É qualificar o nosso contencioso. Eu acho que a gente já avançou muito em muitas áreas, no gerenciamento, na especialização, na presença no tribunal, aqui na sede, na interface com o judiciário, mas agora a gente precisa ter um contencioso que enfrente um dos temas que talvez seja um dos maiores dilemas da PGF, desde a sua formação. Ao mesmo tempo que nós temos uma carreira moderna, eu digo o seguinte, mundo afora, as carreiras de Estado elas estão cada vez mais focadas em carreiras flexíveis. E a razão é muito básica, é só comparar com a economia. Onde está o torneiro mecânico hoje? Perdeu, ele vai perdendo sentido em determinadas atividades no mundo industrial, por exemplo. Por causa da tecnologia, por causa do avanço das formas de trabalho. E isso acontece também no serviço público. A especialização muito restrita, ela tem limitações. Limitações, seja a limitação básica, antigamente era concurso para sensorista. Concurso, hoje em dia você aperta o elevador da G8 e isso vai para o seu lugar, ou 4 vai para o seu lugar, tranquilamente. A função perdeu sentido. E a mesma coisa acontece no contencioso. Muitas coisas que a gente fazia há 20 anos não tem mais sentido hoje. E a especialização muito restrita, que era o que acontecia no contencioso das autarquias, limitava. Então a flexibilidade ela é positiva. Mas, de outro lado, uma flexibilidade não tão bem organizada, ela tem um preço. Né? E o preço que se tem, e muitas vezes é dito de forma injusta, é que a atuação do contencioso não condiz com os níveis de especialização da autarquia. Isso é muito comum. Quem já trabalhou em autarquia, fala assim, não, antes era melhor, porque tinha os procuradores aqui. Não é melhor nada, a gente sabe disso, né? Que o processo foi justamente porque não era melhor. Mas a gente precisa dar uma resposta a isso. E a resposta é a qualificação. Nós temos que ter um contencioso altamente qualificado para lidar com os vários temas. E acabar com o mito que existe na PGF, que é o mito do clínico geral. É procurador, ele faz isso. Procurador faz previdenciário. Procurador faz qualquer coisa. Besteira. O concurso não vai conseguir produzir advogado que atue bem em todas as áreas. O que a gente pode ter, de uma forma cada vez mais meritocrática, e por isso eu sou um adversário ferrenho de antiguidade. Ferrenho. E olha que eu estou ficando antigo. Para a PRF eu sou até bem antigo. Por quê? Porque nós somos a única carreira
que, embora isso não esteja escrito de uma forma clara em lugar nenhum, que tem uma fixação por antiguidade. Para você titularizar, tem merecimento. Para você ir para o tribunal, tem merecimento. O Ministério Público é a mesma coisa. E a gente tem horror ao merecimento. Né? Pensa em merecimento como um apadrinhamento. E eu acho que é possível a gente construir um modelo de especialização que ultrapasse esse paradigma de apadrinhamento, essas coisas. Eu acho que o nosso exemplo foi positivo. Hoje nós temos uma PRF mais equilibrada, mais especializada, em que 60% das pessoas se propuseram a determinadas funções, foram avaliadas por seus próprios méritos e estão rendendo a partir dos seus próprios méritos. É muito simples. Quando me perguntaram, por que foi escolhido fulano? Leia o plano de trabalho dele. Se tiver alguma coisa melhor, eu falei isso para os colegas. Mas os que já são gerentes, já estão tal, têm prioridade? Sim e não. Tem prioridade porque a pessoa que já conhece o trabalho, às vezes tem mais facilidade de escrever. E não porque ela pode ser surpreendida com uma ideia muito boa. E aconteceu. Ideias excepcionais, de mensuração do trabalho, como o Murilo faz na ENAC, por tempo, de tecnologia, no processo de seleção. A gente pode organizar isso dentro das regras existentes. Se mudarem as regras, então, fica até mais fácil. Mas isso é muito importante, a gente ter uma correlação entre a qualificação do trabalho e a movimentação dos nossos colegas. Dentro dos órgãos, nada disso, assim, vários PFs eu já conheço. Tem gente que trabalha em tal área há 15 anos. Péssimo. A pessoa já não se atualiza, não sabe nem o que o tribunal está decidindo, não lê um livro há muito tempo, e é claro que isso não vai ser bom. Assim como, claro, tem colegas que gostam da estabilidade. Ótimo, a gente tem que ter regras para isso também. Mas dentro de um estágio cada vez mais decantado de especialização. Nós temos que conseguir dar conta dos desafios que nos são impostos. E isso significa, nós temos que conseguir entrar fundo, como já fizemos, em energia elétrica. Hoje, nossos colegas de energia elétrica despacham com qualquer um. Fazem sustentação oral. Aqui da PRF, não é da ANEEL, não. Com qualquer um. Conhecem o sistema e tal, porque eles estão sendo qualificados para isso. E o mesmo processo tem que ser feito em várias das outras áreas. Então, pessoal, essas são as nossas diretrizes, as minhas. Fico aberto a ouvi-los sobre outras. Essas não são as ações específicas. As ações a gente vai discutindo, mas esse é o horizonte que eu particularmente enxergo como o horizonte desejável para a nossa região. E quando a gente fala em mudança, é sempre muito complicado, né? Porque a mudança ela tem sempre um quê de utopia. E a utopia, ela nos lembra muito, por exemplo, Dom Quixote, para quem leu, né? Parece uma ilusão. A imaginação, ela se ilude também muito facilmente. Mas, ao mesmo tempo, a imaginação é uma das características mais fascinantes da humanidade. A gente conseguir combinar e recombinar coisas abstratas e construir algo novo. E muitas vezes no mundo como o nosso, que as coisas já são muito pasteurizadas, a gente pensa que as coisas já estão resolvidas ou que tudo que for diferente daquilo que já existe vai dar errado, né? Mas a mesma imaginação que ela pode criar ilusões é uma imaginação que ela pode decantar e estabelecer novos paradigmas a partir da razão, né? Então, a gente vai ter que enfrentar um dilema de qualquer mudança, de qualquer discussão de transformação, que é, de um lado, todo mundo, a maioria das pessoas que propõem transformação são acusadas de utópicas. Então, isso é muito interessante, mas é utópico, isso não vai acontecer, porque tem isso, tem aquilo, e aí começa um monte de empecilho, aí não sai mesmo. E de outro lado, às vezes as mudanças são tidas como triviais. Isso também é interessante, mas não vai mudar tanta coisa. E entre o trivial e o utópico, há uma força enorme pela paralisação. Então, esse talvez seja o maior desafio nosso. Vencer a inércia. A inércia é a maior força do universo. Mas ela serve tanto para você ficar parado como em movimento. Então, o objetivo desse encontro é o movimento, e não a paralisação. Então, essa mensagem inicial, eu tento justamente apontar um horizonte. A gente pode ir para cá, para lá,
só não vale ficar parado. Então, com isso, peço a vocês, né, vamos ter um tempo para a gente discutir, né, podemos ir até meio-dia, meio-dia e meia, volta 2 horas, mais 1 hora aí para a gente, 1h30, de discussão sobre esses aspectos, que a partir de amanhã, hoje à tarde, nós vamos ter a presença dos colegas da direção central, né, que vão passar os eixos do planejamento estratégico, que vai ser muito importante também para o nosso planejamento da direção central. Vamos ter também a CGPG falando também de tecnologia, falando de alguns desafios, falando de planificação da PGF. E a partir de amanhã a gente vai começar a discutir as ações. O que a gente pode fazer a partir do que a gente vai estar discutindo hoje. Vocês querem intervalo ou vamos direto? Então vamos lá, 5 minutinhos, só para um café.